Boa tarde, pessoal. Todos me escutam? Bem? Tranquilo? Boa tarde. Vamos lá, então, pessoal. Nós iremos, então, iniciar o nosso terceiro encontro virtual, né? Com alunos Tec Multiplicadores, no caso, vocês. Aqui está a minha fotinho e a fotinho da Aline. Lógico que na fotinho estamos todos penteados, aqui nem tanto. E aí nós vamos já aí para os nossos combinados, tá? Então, como já é, né, de costume, lembrando aí de falar corretamente com as pessoas, usando aí da empatia, né? Procurar usar palavras adequadas, porque, né, nós estamos gravando essa reunião, então quando a gente disponibiliza esses encontros online. É importante que as perguntas que vocês fazem, as interações sejam, né, coesas, ou seja, sejam educadas e pensem bem nas perguntas que vocês querem fazer, tá bom? Lembrando que quando algum coleguinha perguntar, o outro precisa escutar com respeito e não tem nenhuma pergunta que é boba. Todas as perguntas são importantes, porque às vezes parece que é algo simples, mas é sempre dúvida de mais alguém, tá bom? Lembrando aí que quando você quiser chamar aí, né, ou a mim ou a Aline, ou participar do encontro, é só levantar a mão virtual, né, que tá lá em cima no canto superior ali, né, da tela de vocês, tem uma mãozinha escrito levantar, do lado de um emoji dando risada, tá? E se você quiser também, você pode abrir a câmera e levantar a mãozinha assim, eu e a Aline estamos atentos aí, né, ao chat, aos quadrinhos, então nós iremos atendê-los tanto no chat, para quem quiser interagir, né, digitando texto lá por mensagem, tanto quem quiser também conversar conosco aqui ao vivo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos lá então. Então, o que que nós iremos aprender hoje? Então, a gente vai falar um pouquinho da soft skill, a Aline vai conversar com vocês, né, sobre essas habilidades sociais, e logo na sequência a gente vai analisar um pouquinho e aprender a adaptar um código de chatbot. O que que é um chatbot? É nada mais do que uma programação que te permite, no caso, fazer perguntas e obter respostas, tá? É legal porque dá para a gente usar, inclusive, para montar perguntas aí para estudar para as provas, né? Então a gente consegue montar um programinha para compartilhar com os pros e para compartilhar com os colegas de sala também, tá bom? Vocês vão ver que nesse projetinho que eu e a Aline montamos, as perguntas estão em inglês, que seria para uma aula de inglês, mas a gente vai adaptar aí para uma aula, né, de história, português, o que vocês acharem mais bacana, a gente vai adaptar aí para mostrar para vocês como é que a gente monta aí esse chatbot. E lógico, depois a gente tem um desafio para vocês, né? Tanto conversarem com os outros alunos tech aí na escola, tanto também para vocês próprios tentarem fazer aí o nosso desafio em casa, na escola, e depois a gente vai pedir para vocês compartilharem aí, né, esses projetinhos conosco, pelo grupo, pelo WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos iniciar. A Aline vai conversar com vocês aí agora sobre soft skills. Antes disso, eu gostaria de saber se mais alguém não está conseguindo nos ouvir. Nós temos um aluno da escola Marco Antônio, Não tá o ouvindo? aluna, é, e não está ouvindo. Tenha mais alguém, todos estão nos ouvindo? Deixa eu colocar aqui. Porque o seu, eu ouvi, Fábio. Eu consegui te ouvir. Ó, acho que a maioria está. Pode ser que ele esteja com a saída de áudio configurada no computador, ou para um speaker externo, né? Ou ele está, como o nosso computador aqui na dele, tem um speaker baixinho dentro do computador, e aí quando você pluga o fone, às vezes ele não muda automaticamente. Pode ser que seja isso. Só um minutinho para nós mostrarmos para você. Se você pode compartilhar seu nome, tá bom? Da Escola Marco Antônio, ó, que o Fábio está falando. Ó, está vendo nossa tela aqui, que nós estamos interagindo com vocês aqui no Teams?
O Fábio está se referindo a isso aqui, ó. Não é isso, Fábio? Ou dentro do Isso, mas computador ele, também. mas ele tá conseguindo ouvir a gente agora? Porque senão ele não vai conseguir ouvir a nossa explicação também. É verdade. Deixa eu só verificar aqui, ó. De repente, seria interessante a gente escrever para ele passo a passo. Ó, vou responder aqui. Pede para ele seguir o que você vai fazer agora no computador. Assim, siga o passo a passo que eu farei aqui. Tem alguém me mandando mensagem aqui, Juliana. Deixa eu só ver quem que é, Ju. Tá carregando a mensagem aqui. Opa. Boa tarde, tudo bem? A Juliana aqui da SGPG do Antônio Caputo. Nós estamos sem internet, Uhum. tá? Não vou conseguir logar com as Ah, tá crianças bom. para assistir Tudo a bem. live do Aluno Tech. Mas depois, quando disponibilizar a gravação, eu coloco eles para assistirem, tá bom? Obrigada. Imagina, de nada e obrigada pela parceria. Letícia, né? Perguntou sobre o Forms. Então, o Forms que nós colocamos aqui se refere à lista de presença e avaliação. E você pode, caso você não possa permanecer conosco, é interessante preencher depois que assistir ao vídeo, né, a gravação. Mas se ficar conosco, é importante que você primeiro participe desse encontro, para depois você conseguir nos avaliar, tá bom? Acho que, Fabinho, acho que o seu está aberto. Isso. Pronto. O Fabinho, acho que o seu está aberto aqui. Ou você vai fazer o passo a passo com o aluno? Você quer que eu faça? Não, eu vou mostrar aqui. Então tá. Eu falei aqui, siga o passo a passo. Tá. Então é o seguinte, ó, aqui ao lado do microfone, temos aqui essa setinha aqui para baixo, que mostra a saída do som do áudio que você está utilizando o seu fone, tudo bem? Aí, como o Fábio disse, às vezes você usa. Opa, perdão. Tem que ver se está saindo aqui, ó. Ou aqui. O correto é esse aqui, ó. E aqui, front. Aí Ó, só muda lá em cima mesmo. então, o que acontece? Você só precisa. Realmente, ele não está me ouvindo. Deixa eu escrever aqui, um minutinho. Está nos ouvindo agora? E ó, uma coisa, essa dica que o Arthur deu também, igual ele falou, é importante. Tem alguns fones que tem duas entradas, né? Só um deles nos faz ouvir se encaixar, exatamente. Ou encaixa os dois ou não funciona. Ou você só ouve ou só você fala, tudo É. bem? Depende do Ó, fone, tá? para quem tem fone com dois cabos, o verde é sempre do fone de ouvido e o cor-de-rosa é sempre do microfone, tá? Então, alguns computadores mais antigos, ele não tinha aquele cabinho igual de celular, que a gente tem aquelas voltinhas. Se você pegar o fone de ouvido, ele tem. O nosso fone aqui é USB. Mas quem tem o fone por cabo, ele tem aquela pontinha de metal e tem umas voltinhas pretinhas, não tem? Cada voltinha pretinha daquela é um conector. Então,
a gente tem dois fones, então uma voltinha pretinha do lado direito, a outra voltinha pretinha do lado esquerdo. Quando a gente tem três voltinhas pretas, é porque o microfone também está incluso. Por isso que o fone de ouvido do celular tem três voltinhas pretas, tá? Alguns computadores mais novos já tem esse plug, esse conector unificado. Alguns não, a gente precisa conectar o cabo rosa no microfone e o cabo verde para fone de ouvido, tá bom? Pessoal, agora que todos estão nos ouvindo, então nós vamos conhecer, né, aprender um pouco sobre a hard skill de hoje, tudo bem? Então, a hard skill de hoje, que nós também trabalhamos com os oitavos e nonos anos, é a colaboração, tudo bem? Bom, e o que é então a colaboração, antes de tudo? É o A. Opa, perdão, queridos, não está espelhando, né? Perdão. É porque eu deixei de espelhar para poder mostrar meu computador, né? Desculpa. Às vezes dá pra a gente olhar. Não, fica ruim. Peraí. Voltando. Ah, tá. Senão não faz sentido, né? As ilustrações que nós colocamos aqui. Bora lá, então. Que lindo, né? Então, pessoal, a colaboração, então, por que que ela é uma soft skill? Porque ela desenvolve uma competência relacionada ao nosso comportamento, às nossas ações, à inteligência emocional. E nós sabemos que hoje, no mercado de trabalho, não basta nós termos apenas a hard skill, que é aquela que você adquire em cursos e com estudos. Você precisa também ter a soft skill para te auxiliar, né, no trabalho em equipe, no desenvolvimento de pessoas, para você também colocar em prática e conseguir demonstrar o que você conhece, tudo bem? Bom, então, o que é colaboração, então? Então, a colaboração é o ato de... Nós estamos rindo só por conta do GIF, tá? Aqui, segundo o slide, está dizendo que é o ato de trabalhar junto com outras pessoas para alcançar um objetivo comum. E o Fábio tinha falado, comentado em nossa outra formação, que no caso desses dois, em vez de eles estarem colaborando, eles não estão só colaborando, mas estão tentando se matar. Mas eles estão seguindo o mesmo objetivo. Então, isso que é importante entender da colaboração, tá bom? Então, nós colocamos para ilustrar, então, que há duas pessoas trabalhando juntas para o mesmo objetivo. Nós sabemos que o primeiro objetivo deles seria se deslocar, sair do lugar e chegar no destino. E o segundo objetivo é esse, que o Fábio sugeriu. Bom, e através dessa interação, né, desse trabalho em equipe, em conjunto, entre duas pessoas ou mais, que nós tentamos alcançar um objetivo comum. E o que que é um objetivo comum? Tanto eu quanto você, no caso, tem o mesmo objetivo, como nós vemos aqui no nosso GIF, tudo bem? E como que eu faço isso, então? Essa colaboração ocorre de que forma? Por troca de ideias, através de compartilhamento de conhecimentos e de habilidades. Bom, agora pensando um pouquinho mais sobre essa soft skill, o que que é importante nós refletirmos? Como então nós podemos alcançar bons relacionamentos interpessoais por meio da colaboração? Então vamos lá. Primeiro, o que que seria o relacionamento interpessoal? É justamente a interação entre duas ou mais pessoas. Só que nós sabemos que isso é um requisito das empresas também, e até para nossa permanência e sucesso em alguns locais, tá bom? Não é só empresa, mas nós estamos falando muito de mercado de trabalho, porque nós visamos isso também, né? A educação tem esse papel também de prepará-los para o mercado de trabalho, para vocês se desenvolverem como cidadãos, atuarem na sociedade, então isso faz parte. Então, no nosso dia a dia, nós nos relacionamos com outras pessoas, mas precisamos ter um bom relacionamento interpessoal, tudo bem? E a colaboração, essa soft skill, ela nos ajuda a ter esse bom relacionamento. Então, nós vamos dar algumas dicas para vocês sobre como usar a colaboração para alcançar esse bom relacionamento interpessoal, que vai favorecer muito vocês aí, no caso, no mercado de trabalho, na escola, em casa, em diversos contextos, para tarefas simples do dia a dia, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira dica: mostre interesse genuíno pelos outros. O que que significa genuíno? Verdadeiro, tá bom? Então, elas gostam de ser ouvidas e valorizadas. Uma outra dica:
evite críticas e condenações. Então, o que acontece? Às vezes, não significa que nós não podemos, por exemplo, conversar com um colega ou colocar algumas sugestões, opiniões para que as pessoas melhorem em algumas coisas, né, em algumas atitudes. Mas o que ocorre, num primeiro momento, é importante você, quando for se dirigir às pessoas, você tentar se colocar no lugar dela. Isso é a tal da empatia que você está falando aqui, tá bom? Então, a compreensão e a empatia fortalecem o quê? Vínculos, tá bom? E o que são vínculos? Seria o afeto das pessoas umas pelas outras. A gente cria, não tem como você, num primeiro momento, já ter esse vínculo, mas através de se colocar no lugar da pessoa antes de julgar. Então, por exemplo, a pessoa está dentro de uma situação, ela foi apontada como uma pessoa que causou um problema, vamos supor, dentro da empresa ou dentro da sua sala de aula ou dentro de um trabalho que vocês estão fazendo em grupo. Então, antes de julgar o porquê daquela atitude ou porquê ela falhou naquilo, então primeiro ouça para poder entender o que aconteceu, que é essa primeira dica. E aí, quando você ouvir, você tenta se colocar no lugar dela, como você reagiria se estivesse no lugar dela, como você estaria se sentindo na ocasião dela, tudo bem? Outra dica, elogie sinceramente. Quando você elogia as pessoas sinceramente, não para obter nada, né, em troca, não por interesse, como que você faz isso então? Como você elogia alguém sinceramente, até mesmo se você não tiver muita afinidade com ela ou não gosta muito dela, mas você pode elogiar uma pessoa sinceramente se você encontrar nessa pessoa pontos positivos. Então, essa pessoa, por mais difícil que seja, pode ser que ela tenha 10 defeitos, mas que tenha ali pelo menos um ou dois pontos positivos. E é importante comunicar isso para essas pessoas, tá bom? E escute ativamente. Então, dê atenção para essas pessoas, porque mostra que você respeita a opinião dela, respeita o lugar dela, tudo bem? E incentive os outros a falarem sobre si mesmos. Quando você precisar realizar uma tarefa em equipe, precisa da colaboração dela para você ter um resultado, então busque ouvir essa pessoa e fazer com que ela fale de si. Faça perguntas sobre ela para você entendê-la e também porque isso gera aquele vínculo que nós falamos, que é uma conexão e confiança. E se ela confiar em você, ela vai colaborar com você, mesmo que ela não queira fazer aquilo. Tudo bem? Então, essa foi a nossa soft skill, tá bom? De hoje. Tá falando um pouquinho agora. Tá bom. Pessoal, eu vou repetir a última instrução que eu dei porque teve uma falha aqui de conexão, tá? Então, a soft skill de hoje, então, que nós trabalhamos foi a colaboração, né? Nós vimos que a colaboração trata-se de um trabalho que você faz em duas pessoas ou mais para conseguir o mesmo objetivo, tudo bem? E que nós temos algumas formas de fazer com que essa colaboração nos ajude a ter bons relacionamentos interpessoais, tá bom? E aqui estão as dicas, depois vocês terão acesso a esse material para vocês praticarem isso. Tudo bem? Quando vocês forem replicar isso para os seus colegas, vocês podem fazer mais do que o que estamos fazendo aqui, porque aqui nós temos um tempo curto para trabalhar com vocês, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra ao Fábio, que vai trabalhar com vocês a hard skill de hoje. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção. E eu estou aqui no chat, se vocês precisarem, é só chamar. Estão me ouvindo agora? Todo mundo ouvindo? Vamos lá então. Antes da gente ver lá, né, o passo a passo, entender e analisar o código, porque hoje, na verdade, a gente não vai só criar, nós iremos analisar para adaptar o que já existe, que é algo muito comum na programação também, né? Na programação, nós não temos, de fato, um momento só de criação, mas a gente tem muito, sabe, num jeito muito comum, muitas pessoas adaptando código, tá? O que que seria adaptar código? É quando a gente pega um código existente e altera ele para funcionar de uma forma parecida, mas com uma outra função. Então, vamos lá. Nós criamos aqui, eu e a Aline e eu, um programinha, tá? Para trabalhar
com vocês perguntas e respostas. Ele está em inglês e perguntando sobre o próprio Scratch. E aí, basicamente, quando a gente clica na bandeira verde, aparece a tela aqui do Scratch Quiz, pergunta sobre Scratch, e aqui um botãozinho de Start. Se eu clicar aqui no botãozinho de Start, vai aparecer aqui para mim, ó, uma pergunta com as possibilidades de resposta A, B, C e D. Obrigado, Dri. E aí, o que que acontece? Eu preciso entender aqui primeiro o que está perguntando, né? Então, olha só. Quem criou o gatinho do Scratch? Então, aquele gatinho do Scratch que nós temos ali no sistema, lá na plataforma, representando o Scratch. É o mascote do Scratch, né? Então, quem será que criou? Alguém quer chutar? A, B ou C? É o rapaz chamado Wing Nan, é o Mitch Resnick, o Ted Williams ou o Mr. Cat? Ó, vamos colocar aqui, então, a letra C. O que apareceu aí na tela? Vocês viram? Apareceu ali uma palavrinha e eu não lembro qual que era. Alguém lembra qual que era a palavrinha que apareceu? Aquela palavrinha que apareceu aí significa errado, né? Quer dizer que eu não respondi ali certo. Então, ó, where was Scratch invented? Onde que o Scratch foi inventado? Na faculdade de Harvard, Stanford, no MIT ou em Yale? Essa aqui eu acho que tá mais fácil, né? Vamos ver. Acho que é no MIT. Ah, agora apareceu outra palavrinha, apareceu correct. Correct é verdade ou verdadeiro ou correto em inglês. Tudo bem? E olha só, a gente vai fazendo esse joguinho de perguntas e respostas, e aí quando ele chega lá no final, ele vai me dar quantas eu acertei. Então eu e a Aline montamos 3 perguntinhas aqui para vocês, né? E aí ele aparece Game Over e eu adaptei o gatinho do Scratch para um gatinho de verdade, né? Eu e a Aline pegamos ali um gatinho de gravatinha e colocamos aí para vocês, tá? Então, nós montamos um mini chatbot. Precisa ser só com 3 perguntas e respostas? Não. Nesse formato, né, de múltipla escolha, ou seja, quando eu tenho pergunta e aí eu escolho a resposta entre A, B, C, D, E, eu posso fazer aí infinitas perguntas e o Scratch vai executar aí o código para mim. Será que é difícil fazer isso? Vamos ver. O que que acontece aqui? Vou voltar lá para o slide. Tá, aqui eu acho que fica um pouco mais fácil, que eu vou ter que ficar voltando depois pro joguinho, né? Ó, então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Nós temos alguns sprites, lembrando que sprites são os personagens que a gente coloca lá, são as figuras que nós colocamos no nosso jogo, tá? E para cada personagem eu posso configurar um código diferente. Então, por exemplo, eu posso colocar lá que quando eu aperto a bandeirinha verde, esse personagem, no caso, é um botão que foi criado, ele vai piscar 2 vezes e aparecer de novo. Eu posso colocar isso. Eu posso falar que quando eu clicar na bandeirinha verde, ele vai aparecer, mas se eu clicar com o mouse em cima dele, ele desaparece da tela. Eu também posso pôr isso. Eu posso falar e colocar ali o código para eu clicar em cima do botão e o botão ficar pulando na tela. Dá para eu colocar isso também. Mas é isso que acontece? O que que acontece lá no jogo quando eu aperto Start? Ó, vou voltar lá. Quando eu aperto Start no jogo, o que que acontece? Ó, apertei Start. Ele sai da tela, tudo que tem na tela desaparece e aparece para mim a pergunta com as possibilidades de resposta, certo? Ó, vou fazer de novo. Ó, Start Game. Tá vendo? Isso foi programado. Então, como será que eu programei isso? Vamos voltar lá, ó. Então, aqui eu tenho o personagem. Se eu não tivesse o botão, podia ser
carrinho, podia ser um personagem que você escolheu lá, dos personagens que a gente já tem prontos dentro da própria plataforma do Scratch, né? Aqui nós criamos o botão lá desenhando. Vou entrar lá para vocês lembrarem, bem que vocês já fizeram isso nos projetos, eu sei. Então a gente pode criar ali o nosso sprite, o nosso personagem, tá? Mas o que que será que acontece aqui? Vamos tentar analisar aqui, ó. Quando bandeira verde for clicado, então eu apertei o botãozinho da bandeira verde. Aí eu tenho ali o bloco com o comando mostre. Quer dizer, quando eu aperto bandeira verde, vai aparecer para mim esse Start Game, esse Sprite 1. Aparece bonitinho lá para mim. Quando este ator, esse personagem for clicado, transmita Start Game e esconda. Então, olha só, o que que esse botão faz? Quando eu aperto bandeira verde, o botão aparece. Quando eu clico com o mouse em cima, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o comando. Olha, ele está transmitindo um comando para iniciar o jogo e ele vai esconder o que tem na tela. Por que que a gente está analisando esse código? Mesmo que eu não tenha criado o código do zero, que vocês não, né, precisem criar o código do zero, quando eu remixo, faço aquele remix dos códigos, é importante que eu não faça o remix sem entender o que está acontecendo. Eu tenho que clicar lá nos personagens e entender o que que eu codifiquei ou alguém codificou. No caso, eu e a Aline programamos bonitinho para vocês, mas a gente vai disponibilizar esse remix, esse código pronto, para vocês alterarem algumas coisas, para vocês brincarem com esse código, acrescentarem perguntas, mudar as perguntas também é necessário, é importante. Porque a ideia é que vocês criem um chatbot para estudar para a prova, né? Então, eu tenho uma prova de geografia, então as perguntas têm que ser de geografia, não é isso? Afinal de contas, se você tem uma prova de geografia, você não vai estudar para história, não é verdade? Né? Então, aí a gente vai, então, disponibilizar este código para vocês adaptarem o código para criar aí, né, um chatbot para estudos. Mas é importante eu entender o que está acontecendo aqui, né? Então, olha só, eu tenho só isso lá de personagem, de ator, de sprite? Não. Tenho outros também. Eu tenho os botões, ó, A, B, C, D. E olha só o que acontece. Para cada um desses botões, eu vou ter um código específico. Então, ó, quando eu clicar no A, ele vai esconder, primeira coisa. Então, eu cliquei no A, ele esconde o A. Quando eu receber, aí eu tenho uma condicionalzinha aqui, ó, que foi programada, que é aquele if, se, né, que a gente usou também em alguns projetos, lembra? Tá lá, se, aí aparece a possibilidade, então, nós usamos em dois projetinhos aí, né, nas trilhas da Alura, essas condicionais, para entender um pouquinho dessas condicionais. Então, ele tem aqui uma condicional colocada que é para a resposta das perguntas. Então, ele vai mostrar se a resposta está certa ou não. Então, olha só que legal. Para cada ator, eu vou ter o mesmo código aparecendo, ó. Quer dizer, eu tive a dificuldade para criar, num primeiro momento, o código funcional para um botão. Mas depois que eu criei esse código, é só alterar para B. Por exemplo, se eu quisesse colocar o botão E, vai até D, não vai? O que que eu ia ter que fazer? Criar um ator novo, copiar esse mesmo código e aqui, ó, eu ia colocar a letra E. Entendeu o que eu digo, né? No sentido de adaptar? É eu pegar o que existe e entender como funciona na totalidade? Nem sempre, mas se eu entender 70%, 80%, eu já consigo fazer bastante coisa, porque eu consigo adaptar para o que eu quero, tá? E olha só que legal. Da letra C vai ser o mesmo código. Da letra D, o Sprite 5 aqui, o ator 5, vai ser o mesmo código. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Ninguém quer perguntar nada? Tem certeza? Eu não sei se eu fico feliz ou preocupado.
Pessoal, não precisa ter vergonha, qualquer coisa coloca no chat, tá? Mas o legal aqui que o Fábio está fazendo aqui nas videoaulas, eu sei que nós sabemos que vocês seguem todo o passo a passo e vocês vão, durante o processo, entendendo o que está acontecendo ou não. Nesse caso aqui, o Fábio está mostrando o que está por trás de cada código, cada bloquinho que vocês utilizam, por que estão utilizando e qual resultado vocês terão com cada parte, tudo bem? Então, por isso, podem perguntar, levanta a mãozinha virtual, coloca no chat que nós vamos dando sequência, tá bom? Outra coisa é que vai ficar gravado, então depois pode pegar a explicação de novo do Fábio para conseguir desenvolver esse desafio que foi lançado aí para vocês, tá bom? Lembrando que a ideia é que vocês multipliquem isso para os alunos tech da escola. Então, é muito legal vocês assistirem depois da gravação e fazerem algo parecido com o que eu e a Aline estamos fazendo agora. Então, inclusive, essa parte de tentar explicar um pouquinho do código. Eu estou explicando ele na íntegra, totalmente? Não. Mas eu estou explicando o suficiente para vocês conseguirem adaptar, acrescentar perguntas se vocês quiserem, acrescentar botões se vocês quiserem. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver como mudar as perguntas, que eu acho que é o mais importante aqui para fazer a adaptação, tá bom? Vou dar um golinho no cafezinho que a Adriana trouxe para mim. A Adriana é a PEC de português que trabalha aqui do meu lado. Acompanhamento, língua portuguesa. E aí, Parece aqui pro povo te ver, Adriana. Vem cá para as crianças verem você. Olha a Adriana ali, ó. A Adriana trouxe cafezinho para mim. Legal, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui. Além, né, do início do jogo, do botão para iniciar o jogo e das, né, possibilidades de resposta vinculadas à letra A, B, C, D e E, nós temos aí também o gatinho que vai aparecer lá no final, né? E aí o que acontece? Eu também tenho ali o gatinho, ó. Quando a bandeira verde for clicada, esconda. Por quê? Quando ele já tiver aparecido na tela no final, quando eu apertar a bandeira verde, ele vai desaparecer para aparecer o quê? O início do jogo de novo, né? Então, ó, quando eu receber game over, quer dizer, quando o jogo terminar, todas as questões já tiverem sido perguntadas, vai mostrar o quê? O gatinho. E junto com o gatinho vai aparecer, junto com esse ator, esse sprite, vai aparecer, né? Você obteve uma pontuação de tantas respostas. Então, aqui, ó, correct answers é uma somatória do que eu respondi correto. Por isso que quando eu fiz o joguinho com vocês no primeiro momento, apareceu que eu acertei 2 de 3, porque teve uma que a gente não conseguiu responder direito, lembra? Aí apareceu o balãozinho lá também de errado, em vez de aparecer o botãozinho de certo. Aí você fala, mas e o botãozinho de certo e errado que eu não tinha visto? Gente, cadê? O botãozinho de certo e errado. Olha só, vamos voltar ali para o Homem de Ferro. Então, ó, o que a gente viu até agora? A gente viu os sprites são os atores aqui até o momento. E aí nós temos ali, então, vários botões como atores. E por último, a gente tem o gatinho como ator. Beleza? E a gente entendeu aqui o que está explicando o código. Então, lembrando que o gatinho lá no final ele vai aparecer na tela, ele vai me dar uma mensagem falando da pontuação, quantas perguntas foram respondidas da forma correta, tá? Lembrando que no código já tem ali as condicionais prontas para vocês para fazer essa somatória. O que a gente está explicando aqui é para possibilitar vocês, de novo, para acrescentar outras perguntas, se quiser acrescentar até um número de possibilidades de botões aí, tá bom? E aí, de novo, mas não apareceu os balões para mim de certo ou errado, apareceu? Não apareceu. Então, olha só. Tem alguma coisa envolvendo o cenário, será? De repente tem alguma coisa envolvendo o cenário, não é personagem aqui agora. Eu já vou mostrar para vocês isso lá no jogo, tá? Então, o que acontece? Os cenários são as perguntas. E um desses cenários, ele é a escrita que aparece para mim lá no início do jogo. Então, pela lógica, eu terei aqui um código um pouquinho diferente para cada cenário, porque em um cenário eu tenho uma letra que seria a letra correta. No outro cenário, uma outra letra que seria a letra correta. Então, eu preciso entender se o que tem de diferença está na programação do cenário
ou está na programação do botão. Mas, de fato, eu tenho cenários diferentes. E aí eu preciso lembrar. Se eu quiser só adaptar o código e copiar o que já está pronto, eu preciso obedecer as respostas. Então eu tenho que ver, legal. Lá no cenário 1 eu tenho a letra A certa, no 2 eu tenho a letra C certa, e na última lá eu tenho a letra D certa, um exemplo. Na verdade, no cenário 1 é a letra C. Então eu preciso obedecer essas letras quando eu for adaptar as outras perguntas. Resumindo, eu posso pegar, criar um texto novo em cima disso, manter toda a configuração. Então, por exemplo, aqui, quando o Scratch foi inventado, eu sei que a resposta certa é a C. Então, se a resposta certa é a C, se eu for perguntar, por exemplo, quem descobriu o Brasil, a opção certa tem que ser a C aqui, para eu ter só que copiar o código e alterar as perguntas. A resposta vai estar a mesma. Eu não preciso mexer no código, eu vou mexer no cenário nesse caso, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para os outros. Se aqui é a resposta certa, de repente, a letra A, então tá. Então eu vou alterar a pergunta, mas eu vou manter na opção correta a resposta A. Então, eu preciso lembrar bem disso quando eu for criar ali o chatbot para estudo, né? Ah, então eu só tenho 3 perguntas aqui feitas. Se eu quiser fazer 6 perguntas, eu posso ir entrando e verificando a partir do código certo que eu tenho, para ir montando as outras perguntas com a mesma base de código, lembrando que eu preciso respeitar as letras. Então, para não ficar tudo na mesma sequência, eu posso pegar o cenário 1, copiar e colocar ele como cenário 5. E aí no cenário 5, eu lembro que eu tenho a letra C como resposta. Aí, se eu quiser copiar de novo o cenário 1 e colocar como cenário 6, eu também posso, porque aí eu vou ter duas Cs, duas respostas Cs na sequência. E assim por diante. Tá dando para entender na teoria como que funciona reaproveitar o código pronto? Sim? Pessoal, pode falar, pode reagir Sim? também. Ah, então tá bom. Então tá. Pode- Pessoal, além da mãozinha virtual, tem as reações, tá? Vocês podem fazer um joia, ok, tudo bem? Ó, vou colocar aqui para vocês verem a reação, ó. Reação aqui, ó. Reagir. Você clica e aí aperta, por exemplo, ó. Se eu apertar no coraçãozinho, ó, o que acontece. Ó, apareceu o coraçãozinho para mim mesmo. Entendeu? Vamos lá. A Aline fica dando risada, não sei por quê ali, gente. Tudo bem até aí? Legal. Vamos ver o que tem no cenário agora, então. Ó, eu tenho ainda mais cenários aqui. Ah, então por isso que estava mudando ali toda a tela quando aparecia rapidinho ali, certo ou errado, quando eu escolhi a letra. Ah, então olha só. Então, eu tenho cenário 5, cenário 6, cenário 7. Então, se eu fosse colocar mais perguntas sem mexer na estrutura do código, eu podia pôr cenário 8, 9, 10, ou reorganizar os cenários. Então, para a gente entender e lembrar a questão do cenário antes da gente ver o código. Vamos voltar lá no Scratch. Estou aqui no Scratch, vou voltar aqui, ó. Então, eu tenho aqui os sprites, que seriam os atores, certo? Então, ó, sprite 1. O que eu tenho codificado aqui? Vou lá no código, ó, que é o que a gente tinha copiado e colocado para vocês lá nos slides. Então, eu tenho aqui Sprite 1, Sprite 2, 3, 4 e 5, que seriam os atores 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E o 6, que é o nosso gatinho, né, que tá aqui. O que acontece? Aqui no palco, eu tenho um cenário que eu vou usar de fundo para o palco. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um código enorme aqui, ó. Esse código a gente vai dar uma olhadinha lá agora no que está acontecendo lá no slide, tá? Mas antes, eu não quero que você preste atenção aqui diretamente. Olha o que acontece aqui, pessoal. Eu tenho cenários aqui, ó. Cenário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quiser continuar adicionando, eu posso. Eu clico aqui, ó, e vou adicionando. Inclusive, eu posso pintar, desenhar o cenário, né? E aí eu tenho essas ferramentas todas aqui para usar no cenário. De escrita, que é a ferramenta de texto, que é a que a gente está usando, ó, que eu consigo editar, tá?
Ou eu posso também pegar dos cenários prontos que eu já tenho, um cenário que eu queira utilizar no projeto, que eu queira utilizar na programação. Tudo bem? Nesse caso aqui, nós estamos fazendo o quê? Nesse caso, nós estamos adaptando um código. Então, a ideia é que a gente use já o que tem aqui para conseguir reaproveitar o código existente para facilitar a criação de um programa novo. No caso aqui, é um programa para vocês estudarem para a prova de história, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? Então, cenários e atores. Isso é importante ficar bem claro. Eu sei que vocês já trabalharam com isso lá na Lura, mas é só para a gente lembrar, tá? E esses cenários aqui eu posso trocar eu posso pegar o que está aqui no 3 e pôr no 2. Eu posso arrastar esse cenário, tá vendo? Para mudar a ordem. E tá tudo certo, tá? Agora, se eu não quiser ficar reorganizando, eu posso só ir adicionando, ele vai entrando aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos tentar entender um pouquinho do código agora. Vamos voltar lá para o código. Então, lá no código, eu vou ter, olha só, esse código ele vai servir pro palco. Então, todos os cenários estão trabalhando dentro do palco. Literalmente, imagina que você tem um palco, você tem uns cenários. Imagina que você está numa peça de teatro. Tá? O pessoal que trabalha com a companhia de teatro, ela vai entrar lá com o pessoal vestido de árvore, aí depois vai entrar um pessoal vestido de casinha, e eles vão mudando o cenário durante a apresentação dessa peça teatral. É mais ou menos o que acontece aqui na nossa programação. E quem que é essa galera que ajuda ali os atores, que, né, de fato trabalham com o cenário, com os cenários nesse caso? São os códigos, são os blocos pro cenário. Lembrando que isso está acontecendo com o cenário, e não com os atores. Porque dos atores a gente já conseguiu entender e viu que os códigos são bem mais simples, tá? Então, o que acontece aqui? Primeira coisa que eu tenho aqui, ó. Quando bandeira verde for clicado, apague todos os itens de perguntas respondidas e apague todos os itens de respostas corretas. Porque isso daqui é o que está aparecendo para a gente lá no final da apresentação, quando aparece a quantidade de pontuação que a gente conseguiu. E aí vai mudar a pontuação para 0, mudar o cenário para o Start Screen, que é aquele primeiro cenário que aparece para a gente, que a gente escreve lá, lembra? No cenário do Start Screen. Ó, tá aqui o cenáriozinho, quer ver? Vamos voltar lá no cenáriozinho. Então, ó. Scratch Quiz é o que aparece primeiro. Então, esse cenário 4, ele está atrelado lá na tela inicial, tá? Então, nesse Start Screen, ele vai mudar para lá. Adicione se a resposta correta para a primeira pergunta. Então, a gente tem a primeira perguntinha ali, tá como resposta correta aqui, ó. Aqui que eu tenho o gabarito. E aqui que está o pulo do gato também, porque conforme eu for adicionando perguntas, certo? Eu posso ir trabalhando aqui, ó, para colocar qual que é a ordem de perguntas que eu quero. Se eu quiser alterar ou se eu quiser copiar. A gente não está querendo copiar, então aqui eu podia clicar em cima com o botão direito e só já automaticamente criar aqui embaixo C, A e D. Eu vou alocar aqui tudo bonitinho. E aí eu posso ou manter a mesma organização ou eu arrasto os blocos do jeito que eu quero. Aí eu posso arrastar o bloco para mudar a ordem, por exemplo. Ó, vamos lá. Código aqui dos cenários. Ó, eu posso clicar aqui. Ó, duplicar. Ele vai duplicar, eu posso pôr aqui embaixo, aí eu junto aqui. Tá vendo? Ou eu posso simplesmente ir invertendo aqui as ordens. Ó, eu desmembro e vou brincando com as respostas. Lembrando que isso vai aparecer de acordo com a sequência que eu terei as perguntas lá no nosso jogo, lá no nosso game. Tudo bem até aqui? Eu vou compartilhar esse código pronto com vocês. Eu e a Aline compartilharemos esse código com vocês, tá bom? Para vocês poderem adaptar. A ideia hoje não é criar do zero, é a gente adaptar, tá? Eu posso adicionar funções ou posso simplesmente colocar 3 perguntas, alterando as perguntas para as perguntas que eu quiser,
e continuar mantendo a mesma estrutura do código, tá bom? Então, olha só, vou jogar esse daqui rapidinho para a lixeira, porque a gente não vai ficar usando ele aqui agora, tá? Então, vamos apagar aqui os bloquinhos, vamos deixar do jeito que estava. E o que acontece aqui nos cenários? Para eu mudar a pergunta, o que que eu posso fazer aqui, gente? Não é uma caixa de texto, eu posso só mudar aqui, por exemplo, ó. Qual é a melhor marca de smartphone? Aí eu posso colocar aqui, ó, Apple, Samsung, Xiaomi e LG. Um exemplo, tá? Olha só o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui na bandeira verde, ó, vamos, ó. Qual é a melhor marca de smartphone? Lembra que eu tinha como parâmetro lá dessa primeira, em tese, né, configuração, que para essa primeira pergunta, a resposta certa era a letra C. Então, eu mantive a letra C. Quando eu clicar em C, vai aparecer correto. Então, para eu alterar, né, de fato aqui, o texto, é só eu ir em cenário no código e mudar aqui o que eu quiser, escrever qualquer pergunta de qualquer disciplina que eu quiser, né? Mas, como é que eu sei que é a primeira pergunta que vai aparecer? Eu não sei, porque está randômico, mas como que eu sei que a letra C que está lá no meu código é a primeira a aparecer? Porque é o meu cenário número 1. Então, tem a ver com a organização do cenário aqui, a letra C, A e B de respostas que a gente tem lá, né? Então, se eu for lá no código, por exemplo, e eu mudar esse C aqui para A, aí eu vou mudar a minha resposta certa lá no código. E aí, quando eu clicar no botãozinho, o que vai me dar a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Tranquilo? É muito difícil, gente? E aí, o que acontece aqui, pessoal? Eu vou pedir para vocês pegarem esse código, a gente vai disponibilizar essa aula gravada para vocês, vocês vão poder já trabalhar com o código, remixando o código no Scratch. E aí, qual que é a ideia? Que vocês explorem, deem mais uma estudadinha, tentem criar de início, tá? Só editando o cenário, perguntas relacionadas a uma disciplina que vocês gostem, tá? Sigam, por enquanto, a estrutura pronta do código. Então, ó, legal. Aqui a primeira resposta é a C. Quando eu for alterar, eu vou alterar aqui, colocando a resposta correta para a minha pergunta, a letra C também, tá? E aí a gente vai fazer isso para conseguir multiplicar de um jeito mais simples, explicando, né, toda essa base para os alunos tech. Mas aí vem o desafio. Tem algumas coisas aqui que eu e a Aline não explicamos a fundo para vocês, né? Por exemplo, eu falei para vocês que para a gente continuar adicionando perguntinhas aqui, é possível? É, mas eu preciso colocar ela numa sequência. As perguntas, elas estão onde? Estão lá nos cenários, não estão? Então, eu preciso testar. Eu posso criar um cenário novo, adicionar uma pergunta, adicionar um bloco de resposta aqui no meu código, colocar um bloco a mais aqui e ir testando para ver se vai dar certo. Deu certo? Ótimo. Descobriu como é que faz. Não deu? Putz, de repente eu errei a ordem lá, porque, de novo, para perguntas específicas aqui, eu tenho 3, não tenho? Aí eu vou ter aqui no meu cenários, pergunta 1, 2 e 3. De repente, para eu conseguir continuar fazendo isso funcionar normal, seja mais simples eu ir alocando, adicionando esses cenários na sequência logo depois da 3, para dar certo com o que eu tenho de sequência de respostas. Mas aí será que se eu fizer isso, eu não vou mexer depois
com a estrutura de programação desses outros cenários aqui? Aí eu preciso voltar no código para olhar. Legal, vou analisar o código. O que está acontecendo aqui no código, gente? Aí eu vou olhar para entender a dinâmica. Então, uma coisa que eu falei para o pessoal lá, né, dos oitavos, nonos e o pessoal já do ensino médio. Programação não tem acerto e erro só. A gente não tem só essa questão de certo e errado. Nós temos formas de tentar. Algumas formas funcionam melhor, outras nem tanto. Mas não é que está errado, né? A gente descobre formas diferentes de fazer. Às vezes o mesmo código, ele tem uma função muito parecida e às vezes códigos diferentes têm resultados muito parecidos. Porque é que nem a nossa escrita. A minha letra, a minha grafia, ela é de um jeito. A de vocês é de outro. De repente, se eu quiser traduzir uma música, eu vou traduzir usando algumas palavras diferentes da tradução que vocês de repente decidirem fazer. Mas o significado, o sentido continua muito parecido. Então, é importante que a gente entenda sempre isso. Em programação, não tem certo e errado. Tem formas diferentes de tentar, tá bom? Então, a ideia é isso. Qual que é a meta de vocês? Conseguir adaptar o código, tá? Se quiser mudar o gatinho para um cachorrinho, alterem. Se vocês quiserem fazer perguntas aí de história, de geografia, de língua portuguesa, façam. Tentem seguir a métrica de início, tá? Que é o mais tranquilo e o mais bacana para vocês passarem nessa formação, nesse alinhamento que vocês vão ter com os alunos tech. E aí depois a ideia é do desafio, que é para vocês tentarem adaptar esse código, tá? De repente acrescentando mais perguntas para a gente ter de fato aí uma ferramenta, uma forma de estudar para uma prova, para uma de repente, turma, conseguir ter uma ferramenta de estudo, e aí é legal a gente ter 10 perguntas, porque normalmente as provas têm 10 perguntas, né? Quando a gente tem uma prova aí interna da escola de um professor específico, tá? Mas, de novo, é tentando até conseguir fazer funcionar. Não é fazer o acerto, é até conseguir fazer funcionar, é diferente, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fábio, eles estão com dúvidas em relação ao projeto em si. Então, Pera, agora voltou, vamos tá lá. bom. Estão me ouvindo? Pessoal, só para esclarecer que esse projeto é um desafio que foi feito exclusivamente para os alunos tecmultiplicadores. Para vocês aplicarem com os demais alunos, para vocês colaborarem com os professores, colegas em relação a estudar para algum conteúdo, mas não é obrigatório, tá? A realização não é obrigatória. Mas, através da realização, vocês conseguem praticar. E é o que nós pedimos. Quem conseguir executar, quem conseguir fazer e quiser, pode compartilhar conosco lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E nós vamos colocar no nosso Padlet, numa coluna, que eu vou mostrar aqui para vocês, para que todos possam compartilhar. Então, vou dar exemplo. Eu fiz um para estudar os conteúdos do quarto bimestre de língua portuguesa e o Fábio fez um para estudar para os conteúdos do quarto bimestre da mesma série que eu, língua inglesa. Então, a gente pode ir lá e pegar o código do jogo e jogar, estudarmos e colaborarmos uns com os outros, tudo bem? Espera que eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, que nós temos o nosso Padlet, vocês estão vendo? Então, aqui, ó, nós estamos concentrando tudo que a gente fornece para vocês, tá bom? Os comunicados, aqui nós temos a gravação, nosso calendário é a gravação e os materiais de todos os nossos encontros, materiais da Lura, vídeos tutoriais da Lura, ó. Temos todos esses recursos aqui. Aí nós separamos projetos adaptados. Tem que projetar para eles. E não projetou, não? Não estou conseguindo visualizar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Ah, agora apareceu. A internet Tá, aqui não está legal. Agora tinha aparecido. Vou voltar de novo. Rapidinho. Que tem o pessoal que precisa sair. As 14 já saíram. Peraí. E agora? Tá aparecendo ainda, não? Não, né? A nossa internet está meio bugadinha, gente. Pessoal, agora apareceu. Agora foi. Certo. Ó, como vocês vão ter acesso a esse Padlet, tá? No nosso grupo de WhatsApp, quando você clica lá para ver o nosso perfil, na descrição tem o link
do Padlet, tem o link do nosso cronograma, do acesso aos nossos encontros, tá? E para quem não está no grupo, eu coloquei aqui o link do grupo também, no nosso chat, tá bom? E pode pedir para a coordenação que eles fornecem para você. O Arthur levantou a mão, pode falar, Arthur. Então, referente ao entrega do projeto. Caso eu ache um código alternativo, eu posso usar ele ou eu necessariamente tenho que utilizar os códigos propostos aqui? Oi? Não, tá mudo agora. Oi, então, você está conseguindo ouvir? Ele perguntou assim, se ele pode fazer uso de outros códigos para fazer a Pode, adaptação. Pode sim, pode. tá bom? Você tá me ouvindo, Lino? Não sei se está saindo aí. Agora eu tô te ouvindo, tô sim. Tá. Pode sim, tá? Pode usar de outros códigos. Ainda eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou colocar para vocês aqui rapidinho uma coisa para vocês visualizarem, que é uma dica. Essa questão da listagem que a gente falou para vocês adicionarem, tá? Ela é uma variável, lembrando que é uma variável, então ela vai ser laranjinha, lembra das cores, tá? E lembra que na variável a gente pode fazer o quê? Criar uma lista. Aí dá para criar uma lista de várias coisas, uma lista de perguntas, dá para a gente criar, de repente, uma lista com as respostas certas. E aí o que acontece? Quando a gente cria do zero, deixa eu até colocar aqui para vocês verem. É um pouquinho mais complicado, porque a gente. Deixa eu só trazer para cá. Deixa eu espelhar para vocês aqui. Quando a gente cria do zero, pessoal, o que que acontece? Eu preciso vir aqui, por exemplo, ó, vou criar uma lista, né? Isso vocês viram também lá no projetinho das variáveis, se eu não me engano, projetos do final do segundo bimestre e também tem um projetinho do terceiro bi que trabalha um pouquinho com essa questão dos condicionais. Mas como que eu crio? Ó, vou em variáveis, aí eu tenho ali a opção de, ó, criar lista, ó, criar uma lista. Eu dou um nome para a lista e aí eu vou adicionar o que eu quero dentro da lista. O que que acontece aqui? No caso, a gente já criou a lista. Por isso que eu já tenho, inclusive, aqui essa questão das respostas corretas. Porque eu tenho a lista das respostas corretas. Nesse caso, qual que é a lista das respostas corretas? Eu estou seguindo a estrutura da primeira pergunta, que é o cenário 1, para a letra C do cenário 2, a letra A, e assim por diante. Então é mais fácil eu adaptar direto o código por aqui do que eu criar tudo novamente. Mas se vocês quiserem criar uma outra forma e usar um tipo diferente de código, fique à vontade, tá bom? É desafio mesmo. O principal é conseguir adaptar usando minimamente essas três que já estão prontas. Vocês têm que alterar as perguntas, tá? Pode manter as respostas do jeito que estão, ou alterar aqui, de acordo com o que vocês querem. Agora, o desafio mesmo é vocês criarem e adicionarem aí perguntas e respostas. Lembrando que para ficar mais tranquilo e mais palpável para vocês multiplicarem aí essa formação, né, esse encontro, é legal para os alunos tech vocês passarem essas informações pedindo e fazendo mão na massa para eles adaptarem só essas três. O desafio é só para aluno tech multiplicador nesse momento, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, então é o seguinte, ó, nós vamos disponibilizar a gravação, tá bom? O material de apoio. Se alguém não fizer parte do grupo de WhatsApp, pode pedir para a coordenação. Eu coloquei o link no chat também, tá bom? Nesse material nós temos todos esses recursos. O Fábio vai compartilhar também nesse mesmo material o código já pronto do Scratch, para vocês poderem fazer as devidas adaptações. E vocês podem nos chamar no grupo, tudo Não bem? tá saindo o Lembrando som do que seu microfone de novo, tá falhando. não foi a internet. Vocês não estão ouvindo a Aline também, né? Pior que tá muito microfone. Estão ouvindo? Não, né? Nem eu tô ouvindo o meu retorno. Pessoal, estão ouvindo agora? Não. Não, tudo bem. Tá. Aline, Uhum. vocês estão ouvindo também? Eu acho que não. Isso, a gente vai mandar tudo isso no grupo, tá? Lembrando, de novo, vocês podem adaptar o código, a ideia é que vocês adaptem usando o que tem aqui, tá?
E aí o desafio para vocês, alunos TEC multiplicadores, é acrescentar perguntas e respostas, tá? E aí eu já estou dando a dica que tem a ver com listas aqui. Então tem a ver com criar uma lista ou de repente só adaptar as listas que já existem aqui, tá? Legal? Lembrando que essas condicionais são coisas que vocês já utilizaram aí em alguns projetos da Alura, tá bom? E para o aluno TEC, quando vocês forem multiplicar, vocês forem fazer a reunião, o encontro na escola, no caso, né, da mesma forma, essa formação, usando esse material, explicando ali, né, esses pontos principais do código e pedindo só para eles adaptarem essas 3 mesmo, tá? A ideia é o que? A gente adaptar o que tem aqui pronto. Essa formação de hoje foi no sentido da gente estruturar a adaptação, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem aí para mim, para a Aline, fiquem à vontade, tá? Lembrando que vocês podem mandar no grupo, no nosso privado também, tá bom? Pessoal, a gente vai compartilhar tudo isso com vocês, provavelmente, né, entre amanhã e quinta-feira, tá? Inclusive já com o link para vocês remixarem aí o projeto no Scratch também, tá bom? Então a gente agradece a atenção de vocês, agradece aos coordenadores, né, e vice-diretores que estão aí presentes, acompanhando aí a todo momento todos nós, né? É muito importante, né, o trabalho de vocês junto aos alunos aí, a gente agradece demais essa parceria, tá bom? E meu Pai do Céu abençoe muito vocês aí, bom feriado, gente, amanhã vocês vão estar em casa, né? Tá bom? Valeu. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo. Pode chamar qualquer coisa que vocês precisarem aqui, tá bom? De nada, Arthur. Imagina. É um prazer pra gente. Um beijo.